Bom dia, meus irmãos. Mais uma vez, nós estamos aqui para esta reflexão quaresmal, reflexões extraídas de textos do livro Reflexões sobre a Quaresma, de São Tomás de Aquino. E antes de iniciarmos, vamos nos colocar aqui sobre a proteção da Virgem Maria, para que tudo que aconteça aqui seja conforme a vontade do Senhor, que façamos tudo o que Ele nos disser, como Ele sempre nos recomenda. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo. Mas Padre, Deus criou o mundo é bom. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Tivemos aqui um pequeno probleminha técnico, mas acho que a nossa equipe já deve ter resolveu tudo. Iniciemos com a leitura. Primeiro domingo da Quaresma, a tentação de Cristo. Foi levado Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus 4:1. Cristo quis ser tentado. Primeiro, para nos dar auxílio contra as tentações. Por isso, diz São Gregório, não era indigno de nosso Redentor querer ser tentado, ele que veio para ser imolado, para que assim vencesse as nossas tentações com as suas, assim como venceu a nossa morte com a sua morte. Segundo, para nossa cautela, a fim de que ninguém, por santo que seja, se julgue seguro e imune à tentação. Por isso, quis ser tentado depois do batismo, porque, como diz Santo Hilário, as tentações do diabo são mais frequentes, sobretudo, contra os santos, porque é sobre eles que ela mais deseja a vitória. Donde o dizer da Escritura em Eclesiástico 2:1, Filho, quando entrares no serviço de Deus, tenha-se firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a tentação. Terceiro, para nos dar o exemplo de como devemos vencer as tentações do diabo. Donde o dizer de Santo Agostinho, Cristo deixou-se tentar pelo diabo, para nos mostrar como venceremos as suas tentações, não somente pelo seu auxílio, mas também pelo seu exemplo. Quarto, para nos excitar a confiança na sua misericórdia, donde o dizer do apóstolo em Hebreus 4:15, não temos um pontífice que não possa compadecer-se das nossas enfermidades, mas um que foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, exceto no pecado. Meus irmãos, iniciando a nossa reflexão de hoje, São Tomás comenta o texto que está em Mateus 4:1, que nós vamos repetir agora. Foi levado Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Estamos no primeiro domingo da Quaresma e na liturgia da Igreja, em todo o primeiro domingo da Quaresma, nós meditamos a passagem da tentação de Cristo no deserto. Por uma razão muito óbvia, Cristo jejuou e orou no deserto por 40 dias e praticou a caridade, porque ele fez isso por nós.
E nós, nessa quaresma, em todas as quaresmas nós fazemos a mesma coisa. Jejuamos e oramos por 40 dias e praticamos a caridade. Nos colocamos nessa dinâmica de elevação espiritual que Cristo nos propõe. E isso, justamente por isso, por estarmos imitando a Cristo nesses seus 40 dias no deserto, nós refletirmos no início da quaresma acerca dessas tentações é muito propício, é muito benéfico para nós. Por curiosidade, nos evangelhos, há 3 evangelhos que são sinóticos quanto a esse texto. Sinóticos quer dizer aqueles que falam da mesma coisa, tratam do mesmo tema. E já que são 3, alternadamente a cada ano nós lemos uma passagem. Vamos dizer, são 3 evangelhos sinóticos dessa passagem. Então, a cada ano rezamos meditamos um alternadamente, sempre no primeiro domingo da quaresma. A passagem de hoje é do texto de Mateus, mas também há passagens que tratam dessa mesma tentação de Jesus em Marcos e no Evangelho de São Lucas. Mas prossigamos. Para nos situarmos, observemos aqui que Jesus ele está no início da sua vida pública, pois ele acabara de voltar do Rio Jordão, onde ele fora para ser batizado por João Batista. E lá, ao ser batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele na forma de uma pomba. Aqui, Jesus ainda não tinha iniciado a sua vida pública e depois de ter sido batizado, logo em seguida, Jesus vai para o deserto. Mas o versículo de Mateus diz que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Marcos e Lucas vão dizer a mesma coisa, eles insistem na mesma coisa. Marcos vai dizer, o Espírito o impeliu para o deserto. E Lucas vai dizer, cheio do Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ora, se o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo demônio, demonstra que Cristo quis ser tentado. Isto estava nos planos de Deus. Guardem isso. Cristo quis ser tentado. Mas por quê? Continuemos. Estando no deserto, Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites, sendo tentado pelo demônio durante todo aquele tempo. Ao fim dos 40 dias de jejum, sentiu fome, e o tentador veio novamente tentá-lo, com palavras agradáveis e escolhidas a dedo da Sagrada Escritura. Observem que, para corromper, para nos tentar, o demônio se utiliza até da própria palavra de Deus. Jesus, porém, rebate de maneira muito inteligente. Ele rebate na mesma moeda, se utilizando, devolvendo, vamos dizer assim, aquela bajulação do demônio, usando uma palavra mais como aquela pilha do demônio. Jesus rebate, utilizando também a palavra de Deus, os textos da mesma Sagrada Escritura que o demônio estava usando para tentá-lo. Observem aqui, Jesus, ele não só teve toda aquela preparação espiritual, mas ele também recorre a Deus. Prestem atenção. 3 vezes Jesus foi tentado. E 3 vezes o demônio foi rechaçado. E na terceira vez ele foi expulso. Vendo que ele não conseguia mais tentar Jesus ali naquela ocasião, ele foi embora dali, expulso por Jesus, para esperar uma outra ocasião para tentá-lo. E isso só viria a acontecer quando Jesus sofresse a sua paixão. E após vencer o demônio,
Jesus ficou na companhia dos animais e os anjos vieram para servi-lo. Nessa passagem da tentação de Jesus, nosso Senhor se coloca como um combatente, um guerreiro que tem 3 inimigos para derrotar. 3 inimigos que são os nossos inimigos. São eles os inimigos da alma, os 3 inimigos da alma. O mundo, não o mundo criado por Deus, mas o mundo que rejeita a Deus, a mentalidade mundana. O segundo inimigo é a carne, isto é, as paixões desordenadas, a busca egoísta por prazer. E o terceiro inimigo a ser vencido é o demônio. A primeira grande vitória de Cristo é contra o mundo. Recolhendo-se para orar no silêncio do deserto, Jesus ele se afasta desse pensamento mundano. E ele venceu os apelos do mundo, se afastando para o deserto, e nos ensinou de que precisamos de um tempo para aumentar a nossa intimidade com Deus, um tempo para nós estarmos no silêncio para ouvir a Deus. É no silêncio que Deus se manifesta. A segunda grande vitória é contra a carne. Uma alma entregue a paixões desordenadas, para ser vencida, precisa que o homem modere seus apetites através do jejum e da penitência. Falamos sobre isso, vamos dizer, há alguns dias atrás. Jejum e penitência, elas nos fortalecem para que a alma possa governar o corpo e seja guiada pelo Espírito Santo. Que o corpo não fique entregue às paixões carnais. Assim, Jesus, jejuando, ele venceu a carne e nos ensinou a importância de jejuar e fazer penitências. A terceira grande vitória de Cristo foi contra o demônio. Vencendo as tentações, Jesus derrota o diabo, nos ensinando a combater o bom combate. O Padre Paulo Ricardo, em uma de suas homilias, ele vai dizer: de fato, a sua vitória é alcançada pela sua humanidade, conforme explicam os Santos Padres, porque o diabo devia ser vencido não pelo poder de Deus, mas por sua justiça. Ao que acrescenta São Leão Magno, Cristo assim agiu não só para mais honrar o homem, mas também para mais punir o adversário, uma vez que o inimigo do gênero humano seria vencido não como por Deus, mas como pelo próprio homem. Notem que aqui a vitória de Cristo sobre o demônio foi acachapante. Ele sendo Deus e homem verdadeiro, ele não agiu como Deus naquele momento. O enfrentamento dele com o demônio foi apenas em sua humanidade. E para isso para o demônio foi uma derrota terrível, incrivelmente dolorosa. É por isso que nós, quando buscamos entrar nesse caminho de espiritualidade, buscamos crescer na vida espiritual, vamos dizer assim, nos utilizando desse tripé de Cristo, buscamos aumentar em nós essa comunhão com Deus para crescer em santidade. O demônio fica possesso e, vamos dizer, tenta de todas as maneiras nos derrubar. Isso sempre vai remeter a ele aquela vitória que Jesus teve sobre ele no deserto, onde a humanidade de Jesus humilhou o demônio. Muitas vezes algumas pessoas dizem: não, Jesus venceu o demônio ali, mas porque ele era Deus. Não. Aqui a divindade de Cristo não participou. Para ter valor de salvação para nós, tem que ser a humanidade de Cristo a vencer. E foi isso que ele fez. Cristo venceu o tentador. Mas para isso, ele quis ser tentado. Acerca disso, São Tomás de Aquino vai comentar
que ele quis ser tentado por 4 motivos. O primeiro motivo, Jesus quis ser tentado para nos auxiliar em nossas tentações. Pois da mesma forma que com sua morte, Jesus venceu a nossa morte, com as suas tentações ele venceu as nossas tentações. O segundo motivo por que Jesus quis ser tentado é para nossa cautela, para termos humildade, pois nós devemos ser prudentes. Pois ninguém, por mais santo que seja, está seguro, está livre de sofrer tentações. Nós temos que Jesus quis ser tentado depois de batizado, não antes. Isso nos mostra que as tentações do diabo são mais frequentes, sobretudo contra os santos, porque sobre estes é que ela mais deseja a vitória, diz Santo Hilário. O terceiro motivo porque Jesus quis ser tentado é para nos excitar, nos estimular a ter confiança na sua misericórdia. Visto que Jesus foi tentado em sua humanidade e venceu, ele compreende a nossa humanidade fraca, pecadora, e tem misericórdia para conosco. Então, assim, justamente por isso, o apóstolo vai dizer em Hebreus 4,15: não temos um pontífice que não possa se compadecer das nossas enfermidades, mas um que foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, exceto no pecado. Que nessa quaresma nós possamos nos recolher para o deserto, abrindo espaço para Deus em nossa vida, aumentando nossa intimidade com Deus. Imitemos as virtudes de Cristo e acolhamos as graças que Ele nos alcançou, vencendo os inimigos da nossa alma. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, mais uma vez eu agradeço aqui a presença de todos e peço a Deus que essa reflexão, por mais simplória que seja, que quem sou eu para fazer comentários das passagens, das meditações de São Tomás de Aquino, mas como se dizem, Jesus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Então que o Espírito Santo nos molde, nos guie como Jesus foi guiado no deserto por Ele, para que nós acolhamos a mensagem que Jesus tem para nós neste momento e apliquemos em nossas vidas. Que saibamos crescer espiritualmente, que saibamos combater os inimigos da alma, seguindo o exemplo de Jesus. E que nessa quaresma nós cresçamos em santidade, cresçamos, vamos dizer assim, com a nossa oração, cresçamos com os nossos jejuns, as nossas penitências, e cresçamos também no nosso amor com os nossos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã e fiquem com Deus.